Bomba atômica. A favor. Aí sim, tem que ser. Voltou Bomba pro Enéas. atômica no MST. Não. Cara, o Enéas é o cara mais injustiçado do Brasil. Já falei isso várias vezes, continuo falando, entendeu? Agora, uma coisa, cara, é que eu já vi você falando aí várias vezes de ter uma força armada, tal, não sei o quê. Deixa eu fazer uma pergunta antes do Júnior continuar. Você acha que o problema do Brasil é não ter uma ameaça vizinha? Eu acho que claramente a gente já está tendo... Não, uma ameaça, eu falo... Clara, nítida. Nítida, tipo assim, se a Argentina chega amanhã e fala assim, vamos construir a bomba atômica, isso você acha que ia ser bom ou ruim pro Brasil? Uma corrida com a Argentina seria boa porque a competição gera isso. Eu concordo contigo. Porque quando a gente pega todos os países do mundo, por exemplo, Índia se desenvolveu por quê? Paquistão tá ali do lado. China, Israel, todos esses países que foram se desenvolvendo, né, tecnologicamente, foi isso. E é igual você fala com a indústria aeroespacial. Isso cria uma cadeia de altíssima tecnologia que se espraia para as outras áreas. A indústria bélica, assim como a indústria aeroespacial, ela se espraia para várias outras áreas. Igual até a Fórmula 1 tem um pouco isso, assim, de espraia. Lógico, certos setores, eles têm esse poder de radiação. Mas que bomba atômica a gente não pode fazer, né? Então... A gente tem que largar de ser trouxa. A gente vai ter que fazer. Não, mas teria que peitar, né? Vai ter que conversar com os agentes. E vai ter que pesquisar e vai ter que fazer. É isso. A primeira coisa, a gente tem que voltar com um programa de energia nuclear. A gente tem que voltar a fazer a Angra 3. Tem que ter energia nuclear, é energia super limpa. A gente fala muito em energia renovável. E eu tô falando muito em data center e tal. Beleza, dá pra somar ali. Mas tem uma coisa que a gente turbina o jogo rápido, é energia nuclear. Sim, Temos que ter energia nuclear. Tá com a energia nuclear funcionando, tá realinhado no negócio das terras raras, aí você volta pro jogo pra União Europeia, Estados Unidos, eu vou ter bomba atômica, eu preciso, tá? Vocês vão me ajudar também. Até porque a gente tá falando da gente ser um bloco, um player no mundo, eu tô alinhado com vocês. Se eu tô alinhado com vocês, eu tenho que ter bomba. A França tem, eu não tenho? A Inglaterra tem, eu não tenho? Então também não vai ter terra rara, França. É isso mesmo. A gente vai ter que jogar o jogo. É que a gente tem uma moeda de troca hoje, né? Pra ir pra cima disso aí. Só que ao mesmo tempo é um perigo. O que é o perigo? Se a gente não souber jogar o jogo, esse potencial se torna uma fraqueza, no sentido de que hoje a gente não consegue produzir nada. Se proteger pra nada. A gente não tem força bélica pra nada. Desculpa, eu tô... Então tá certo. Pode continuar? Pode. Não, eu quero aproveitar que isso aqui é polêmico. A gente tá passando por um período de uma suposta aí nova pandemia. Nesse caso de uma nova pandemia, você é a favor do tranca tudo, do lockdown? Eu sou a favor do que funciona. Eu vou dar um exemplo. O El Salvador, ele fez lockdown no início. E funciona. Ninguém fala que o cara mais de direita do mundo, ídolo de todo mundo, fez um lockdown que funcionou. O Bukele fez. É que politizaram muito isso. Eu sou a favor de abrir tudo o mais rápido possível. Dito isso, eu não quero que morram pessoas. E a primeira função de um líder político é evitar, vamos dizer, um desastre com a sua própria população. Se aquilo é exagerado, se você pode mitigar, se você pode fazer vacina rápido, aí nós temos que correr pra abrir isso. Mas isso foi muito politizado. De um lado, a esquerda queria manter fechado o maior tempo possível e todo mundo andando de máscara até hoje. Do lado, a direita, especialmente a direita trumpista e o bolsonarismo, queriam... Não, vamos o quê? Vamos botar minha avó dentro de um vagão de trem e uma doméstica pegando um metrô e pegando coronavírus pra ir trabalhar porque tem que ficar aberto? Muito fácil falando isso sendo um cara que mora num apartamento sozinho. Quem eu via reclamando eram os caras que não pegavam o metrô fechado e que perdia parente. Quem perdeu parente foi muito pobre. Você tinha aglomeração em favela, tinha aglomeração em transporte público. É muito gostoso o discurso do isso aí é a vacina, a pandeminion, não sei o quê. Eu não vou entrar na briga da esquerda e da direita. Eu vou na linha do Bukele. O que funcionou? Foi isso? Então eu vou fazer. Beleza. Descriminalização das drogas. Não é o momento de discutir isso. Porque você tem cartéis multibilionários construídos com base na venda de droga. Eu gosto da ideia no futuro da gente discutir estado a estado isso. Só que isso não é pra hoje. Isso daqui 20, 30 anos. Não é um tema pra agora. Tem gente que fala que, por exemplo, que se você quiser tirar alguma força do crime organizado, seria de repente legalizando, porque aí você vai ter um controle maior, tributação, é menos dinheiro na mão deles, é um mercado que ele já tem. Isso é uma discussão de 30 anos atrás. Porque hoje o Comando Vermelho, ele faz ocupação territorial, ele tem outros negócios correlatos que ele pôde construir através da venda da droga, e o PCC exporta a droga. A droga, ela tem a rota que eles chamam de bioceânica, então ela vem da Bolívia, de outros países, ela passa pelo Brasil, e a técnica do PCC é em fazer isso chegar na Itália, por exemplo, fazer chegar na Espanha. Essa é a técnica deles. Então, nem é muito sobre aqui. Só que a questão é que com esse complexo econômico que eles criam, eles investem em várias áreas, eles lavam dinheiro em várias áreas. Esse é o problema que nós temos hoje, e a ocupação territorial. Por isso que eu acho que é uma discussão para depois.
para agora é essa a discussão. Tem que destruir esses caras. Porque eles não vão querer deixar de fazer ocupação territorial, simplesmente porque eles têm outros negócios que atuam. Essa é uma discussão para ter 30 anos atrás, ou 40 anos atrás. Perfeito. Castração química de criminosos sexuais. Gosto, eu prefiro até uma pena de morte pro cara nisso, ou prisão perpétua. Bom, revogação da CLT e, no caso, qual a sua opinião sobre a justiça do trabalho? A justiça do trabalho tem que acabar. Extinção? Ela custa 23, 24 bilhões por ano. Ela é anti-negócios, ela parte de premissas. Que a primeira premissa inicial dela é de que o trabalhador é hipossuficiente. É isso mesmo. Logo, aquele que julga tem que julgar de modo a criar um equilíbrio. E esse equilíbrio significa romper um acordo que foi feito entre as partes, de modo a privilegiar um dos lados, porque supostamente isso seria justiça social. Isso é uma máquina geradora de injustiça. Isso é uma máquina que beneficia advogado pilantra a ficar entrando com ações em série. Porque é o famoso advogado trabalhista malandro, que é um clássico brasileiro, que ele ganha muito dinheiro porque ele sempre vai ganhar na justiça trabalhista. Tem juiz que faz o extra petita, que ele dá mais do que foi pedido. É um clássico. Isso gera insegurança jurídica e baixa produtividade, inexistência de uma relação entre as partes baseada em confiança. Então o que a gente tem que ter? Facilitação, leis trabalhistas muito simples e claras. E tudo isso julgado na justiça cível. São 23, 24 bilhões por ano que eu economizaria acabando com a justiça trabalhista. Sabe o que eu falei com esse dinheiro? Tira de impostos ligados à contratação, tira da folha. Pronto, o trabalhador perde a justiça do trabalho e você ganha dinheiro no fim do dia. Tesão, delícia. Perfeito. Bom, continuando aqui, isso aqui é uma coisa interessante também. Urna eletrônica, sua opinião, seria voto impresso? Lembro de você já ter falado sobre o voto impresso antes. Sim, historicamente eu fui favorável ao voto impresso. Em tese, como princípio, eu gosto da ideia de você ter o maior número de, vamos dizer, de verificações que você possa ter da validade do processo democrático. O processo democrático é a base do sistema, você não está confiando ali, você não tem mais sistema. Dito isso, a crítica que existe sobre nós é o fato da gente não ter apoiado isso durante o Bolsonaro, porque o Bolsonaro usava isso como um instrumento para politizar o resultado da urna, e aí ele tentar botar pessoas na frente de quartel pra pedir golpe de Estado. Eu não vou cair no truque do Bolsonaro. Eu não sou trouxa, eu não tenho QI de 50, então eu não vou pegar o Bolsonaro, que é um orangotango, e vou cair no truque dele. Ah, mas você falou, você tá pegando... É igual quando a Dilma pediu uma constituinte. Eu sou a favor de uma constituinte, mas não a da Dilma. Então eu sou a favor do voto impresso, mas não no Bolsonaro usar isso enquanto bota um monte de maluco na frente de quartel. Porque eu não sou um orangotango igual o Bolsonaro, não sou trouxa. Você vai pedir a criminalização do comunismo? A gente já tinha falado disso antes, mas, olha, eu gostaria de pedir a criminalização do Centrão, acima de tudo. Tá. Mais perigoso que o comunismo. O Centrão é o maior problema do Brasil. Porque o Brasil não vai virar um país comunista. Agora o Brasil é um país do Centrão. Acho que já temos aí a resposta do problema. PL do crime de misoginia. Pô, né? Totalmente contra. Pena que eu sou o único na direita que é contra, né? O partido do Zema, o partido do Flávio e do Caiado votaram todos a favor. Acho que foi até o Zema falou que ele não via problema, né? Bem depois de toda a repercussão, ele até falou que não via problema também. Eu nem sei, assim, porque as opiniões do Zema, ele sempre espera ver a opinião do PL pra ele dar uma outra opinião em cima, né? Olha, qual a opinião do Bolsonaro? Agora vou dar. Eu não sei, cara, realmente. Você é a favor de candidaturas independentes? Sim, sempre fui favorável. Não precisar de um partido político? Sim. Eu gosto da ideia da candidatura independente, mas no modelo proporcional nosso, ela é simplesmente impossível. Porque como é que você vai montar uma chapa sem montar um partido? Então o modelo nosso não dá pra ter. Então, até, como premissa, eu acho legal, mas tá, como é que você vai ter? Eu sou um candidato independente aqui no estado de São Paulo, tá? Você vai fazer a cadeira sozinho? Quem vai montar com você a chapa? Né? Eu gosto, por exemplo, da gente facilitar a abertura de partidos. E digo isso, eu próprio, sendo agora um presidente de um partido, que pra muita gente é uma máfia, e é uma máfia, então eu poderia só falar, bom, eu entrei, agora derruba a escada. Não. Acho que isso facilita o trabalho democrático. Só que aí você tem que diminuir com essa questão de fundo partidário eleitoral. Né? É que nos Estados Unidos são os bilionários que são, né? Mas ali aí é outra eles história, são, né? então, aí eles conseguem levar tranquilo a vida deles. Eu né? aprendi um pouco sobre o sistema americano. O dinheiro tá em todo o processo. Os partidos são muito ricos. Sim. E você tem, vamos dizer, as regionais estaduais, por exemplo, do Partido Republicano Democrata. É muita grana, são os empresários regionais. É uma máquina que funciona sozinha ali. Vamos lá. Tem uma coisa interessante aqui. Tem a ver com essa questão do fundo partidário e financiamento público de campanhas. Chegando à presidência, pretende extinguir? Não. Não? Não, primeiro porque eu não vou conseguir, porque os partidos não vão querer.
O que eu vou fazer é criar uma disciplina. Hoje o fundo partidário e eleitoral são determinados pelo número de deputados que você elege. Portanto, qual é o seu estímulo? Elege o maior número de pessoas populares. Bota a Erika Hilton aí, bota o Tiririca. O que precisa ser feito? O fundo partidário eleitoral obedecer a critério de desempenho dos prefeitos. Então, se um prefeito que está no meu partido, ele melhora a saúde de acordo com tais e tais critérios, melhora o SAEB lá no município dele, melhora a cobertura de esgoto, aumenta a atividade econômica, ele vai ganhar uma quantidade determinada de pontos. Pondero pelo tamanho da cidade, e aí pelo número de cidades que aquele partido tem, e isso estabelece quanto ele recebe de fundo. Você condiciona uma performance nos índices à grana. Aí, essa grana não vale. Essa grana é investimento. Porque eu tô dando a grana apenas para que atenda no resultado. Sabe como funciona hoje? Você pode explicar pra gente? Hoje é assim. Hoje um partido lança para deputado federal um monte de gente. E senador. O número de votos para deputado federal o número de deputados eleitos determina a quantidade de dinheiro proporcional que você tem da cota do fundo partidário e do fundo eleitoral. Portanto, para que servem os partidos hoje? Eles servem para você lançar deputado. Então, todo o foco dos partidos no Brasil é lançar deputado. E aí os deputados ganham e eles mandam no partido porque eles têm o dinheiro, eles condicionam o dinheiro do partido. Uhum. E essa é a base do Centrão. Mas quanto de dinheiro? Você tem de fundo eleitoral praticamente 5 bi a cada 2 anos, isso vai sendo corrigido. E aí o valor, eu não sei se é 2,5 bi por ano. É muito dinheiro. É, isso aí. Partidário, por ano. 1 bilhão por ano. Então são 4 bilhões a cada quadriênio, mais 10 bilhões de eleitoral. Então a cada quadriênio são 14 bi. É muita grana. É grana. Por isso que a galera quer manter. Aí o Centrão consegue fazer essa base dele forte por causa disso. Não, e isso não sem roubar, né? Não, é que Sejão, o dinheiro tá nos mais de 50 bilhões de reais em emendas. Imagina que... Não, mas pra chegar na emenda tem que estar... É um ciclo, né? O negócio é um ciclo. Você ganha o fundo porque tinha emenda ou tinha emenda porque ganha o fundo? É isso mesmo. Na prática, um retroalimenta o outro. Tem mais alguma pergunta, Sérgio? Antes da gente ir para as polêmicas? Não, pode ir. Pode ir. Você pontuou, hoje saiu lá a pesquisa, então você tá com 6,9 na pesquisa da Quem diria, hein? É? Por uma vez que acabou. Não, eu tô feliz por chegar até aqui, mas estou ansioso de deixar esse número pra trás, porque eu tenho que ganhar a eleição. Beleza. Ao que você considera, por exemplo, surpreendente resultado da sua campanha, já que você tá no partido que é o partido mais recente de todos, ou seja... Não tem parlamentar, não tem base constituída em outros estados, não tem um prefeito lá que você ajudou a eleger, que vai te puxar voto agora nessa eleição. Pode explicar pra gente? Nós somos pessoas sinceras, e inteligentes e trabalhadoras. Apenas isso. E aí outras pessoas que são sinceras, inteligentes e trabalhadoras reconhecem isso. É uma identificação identitária. O cara do Lula não se identifica com o Lula. O Lula é um retirante que virou presidente, deu certo? Sim, sim. O do Bolsonaro não se identifica, sei lá, ele fala verdades. O nosso esses caras são... Eles têm uma energia naquilo que eles fazem que é muito diferente. Isso cativa. A gente bota o coração naquilo que a gente faz, a gente topa perder pelo que a gente acredita. Isso tem um valor. Não é todo mundo que percebe, mas inicialmente um grupo percebe. E essas pessoas estão botando muita, vamos dizer, muita vontade verdadeira em me fazer crescer. E isso é muito mais mérito desses milhares e milhares. Eu tô falando de centenas de milhares de pessoas que estão ajudando a impulsionar a pré-candidatura e que, a despeito de não ter grana, de o partido ter sido formado agora, estão me permitindo crescer. Pô, eu tô na frente do Caiado, que é governador, e é do PSD, que é o partido que tem mais prefeitura no Brasil. Tem dinheiro infinito. Eu tô na frente do Zema, que é o governador do segundo maior estado. Pô, eu tenho que ser muito grato a essas pessoas. Elas viram algo no que a gente faz que muita gente não vê, muita gente em posição de poder não vê. Mas às vezes eu sou parado por um entregador e o cara fala, pô, não vai falhar, hein? Tô botando... Pô, isso me pega, cara. Isso me pega muito. O entregador fala, não vai fazer cagada, eu doei pra você. Eu falo, por que você doou pra mim? Não doa, não. E ele doou. Ou eu, por exemplo, quando eu fui fazer um encontro em São José dos Campos, veio um monte de moleque do ITA, que tá no outro lado. É o cara que é o capital humano de altíssima qualidade. Fala, Renan, eu não quero ir pro mercado financeiro. Eu quero montar minha empresa de tecnologia. Então, o cara do ITA, que no fundo ele quer viver uma espécie de Vale do Silício no Brasil, ao entregador que tá pagando as contas na casa dele e fala, não vai fazer merda, hein, Renan? Eu, caramba, que responsa. Que responsa. É muito grande. Só que eu sei, assim, eu sei que eu vou ser mais cobrado que os demais. A régua conosco é lá em cima. Do Flávio Bolsonaro estão esperando assim, pô, não rouba tanto. A régua pro Flávio é não roube tanto quanto o Lula. Pra gente poder falar, melhor você do que o Lula.
A regra conosco é, assim, você foi incoerente numa fala de 3 anos atrás, e isso aqui pode... A regra com a gente... E a gente topa a regra, sei lá, no alto. Dito isso, as pessoas que eu tô cativando, por mais que elas sejam mais difíceis de conquistar, elas vão construir isso como um projeto de vida. Então eu não posso falhar. Porque é um projeto que as pessoas têm que dizer, ok, isso aqui é um projeto que vai mudar a minha geração. Você tem um destaque, principalmente entre os jovens, certo? A galera ali abaixo dos 24 anos, você desponta ali na liderança da preferência do eleitorado. Exatamente. Essa galera mais jovem comprou aí o discurso que você tem feito desde sempre e a sua candidatura. A questão é possível que de repente algum outro candidato tenha um desempenho também nesse público jovem e cative essas pessoas de uma forma Nessa eleição? Nessa eleição. Não. Assim, o Lula e o Flávio estavam muito próximos de mim. Só que eu imagino o seguinte, quem é jovem e está preocupado com política, está comigo. O do Lula e do Flávio é recall do voto na última eleição, do que os pais falam. Não há muita politização, porque uma pessoa jovem, sabe, com referências novas sobre o que é o mundo, pô, tô com o Lula aqui. Essa pessoa não tá com o Lula, né? Tô com o Lula. Você não acha que vai ter um elemento de surpresa nessa campanha? Não. Porque... Eu acho, por exemplo, se os comunistas, né, desses comunistas web tivessem um candidato, também ia cativar uma parte do eleitor jovem. Porque eles também se comunicam nisso. De maneira equivocada, mas se comunicam. O Nicolas teria uma parte disso, por mais que menos do que as pessoas imaginam, que a boa parte do público dele são pessoas mais velhas, senhoras de idade, bolsonaristas. Mas quem está com o espírito do tempo da geração mais nova somos nós. Isso pra mim tá nítido. Entendi. Então você acha que você não perde esse eleitorado? Não. E como você pretende conquistar o eleitorado mais velho? Fazendo a mesma coisa que eu gostei esse. O segredo é não mudar. O segredo é explicar o que eu tô fazendo. Fazer com que... Veja, se eu pegasse tudo que eu tô dizendo aqui, eu colocasse a cara do Lula e apresentasse pra uma pessoa lulista, a pessoa ia concordar em absolutamente tudo que eu disse. Se eu pegasse isso, tirasse e botasse a cara do Bolsonaro pra um bolsonarista, ia concordar comigo. As pessoas só precisam entender que quem tem o projeto somos nós, quem tem a energia somos nós, e explicar da melhor maneira possível. Porque eu não tenho que mudar. Se eu falar o que eu falo pros mais jovens, e eu explicar pra uma pessoa de 40 anos, qual a diferença? O cara quer que eu mate menos o bandido porque ele é mais velho? Eu não acho. Ou ele quer que eu entregue todas as terras raras pros gringos rápido porque ele é mais velho? Não. É a mesma coisa, só que essa pessoa tá acompanhando menos a gente em rede social. Existem essas questões dos algoritmos. Onde eu vou quebrar isso? Indo pra TV. Por isso que o Flávio avisou semana passada. Se o Renan for pro debate, eu não vou. Porque não é sobre ele não ir no debate eu estando lá. É sobre forçar as redes de TV a não me colocarem no debate. Porque se eu abrir a boca e falar o que eu tô falando aqui pra vocês na TV, esquece. Eu engulo eles. E não engulo isso porque eu vou lá xingar, vou falar a verdade sobre eles. Eu não preciso fazer isso. Eu só preciso fazer o que eu tô falando aqui. Eu vou falar como tornar o Brasil um país sério. Eu vou fazer isso e eles não têm condição de fazer igual porque eu sou melhor do que eles. E eu vou ganhar deles. Fala, meus queridos, aqui quem fala é o Alan do canal Inevitável Cortes. E no meu segundo mês postando cortes aqui no YouTube de figuras do Partido Missão e do MBL, eu faturei cerca de 25 mil reais ou um pouquinho mais de 4 mil dólares. E se você tem interesse em estar criando o seu próprio canal de cortes, eu preparei um treinamento 100% focado, mostrando o passo a passo para você estar conseguindo fazer seus cortes de figuras do Partido Missão e do MBL. Para acessar o treinamento é só clicar no primeiro link da descrição ou ler o QR Code que tá aparecendo aqui no meio da tela agora. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Te vejo no próximo vídeo.